a paz do Senhor Jesus. Aqui nós vemos o resumo da primeira e segunda vinda de Jesus. Primeiro, nós falaremos aqui a primeira fase da vinda de Jesus. Quando fala aqui embaixo, antes da vinda de Cristo, o paraíso e ressurreição daqueles que vão para o céu. Quando aqui diz, na primeira fase, o arrebatamento da igreja, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e ao 18. Nós estamos aqui. Aqui, logo abaixo, antes de começar aqui, do arrebatamento da igreja, nós temos aqui o paraíso antes da vinda de Jesus e a ressurreição, aqueles que vão para o céu. E aqui, os que morreram irão para o lugar de tormento. Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 9. Aqui em Lucas, diz, capítulo 16, 19 ao 31, narra a história do rico e o Lázaro, que um foi para o seio de Abraão e o outro ficou em um lugar reservado, um lugar eterno. Vocês conhecem muito bem essa história. Nós vemos aí, iremos distinguir a cada ponto aqui. Veja, número 1, número 2. Primeiro, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 17 e o 18. E nós temos aqui o tribunal de Cristo. Nós estamos vivendo na época da graça. Jesus ainda está salvando o homem. A graça é para todo aquele que crê em Jesus. Após o arrebatamento da igreja, Jesus ir buscar a igreja, a época da graça vai se acabar. Por enquanto as portas estão abertas. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Depois nós vamos para o tribunal de Cristo. Para ser julgado? Não. É lá onde nós iremos receber a coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tribunal não para ser condenado, mas para receber a nossa recompensa. Antes de entrarmos para os acontecimentos, no fim de todas as coisas, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e o 16. Onde estão os que morreram em Cristo? Nós já falamos de uma narrativa em Lucas 16, 19, entre o rico e o Lázaro, os que foram condenados e aqueles que não aceitaram a Jesus. Bom, essa história em Lucas fala da parábola muito importante. Glória a Deus. Nesses locais. Segundo, vamos ver os acontecimentos finais. Nós estamos vivendo a época da graça, como já falei. No terceiro, no número 3, como enumerei, a ressurreição, aqui no paraíso. E aqueles que foram para o lugar de tormento, no Hades. Glória a Deus. Esperando o julgamento final, pós o arrebatamento da igreja. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,16. Os mortos ressuscitarão primeiro. Estarão com ele nos ares. E nós cremos que Jesus, nós seremos arrebatados. Nesse período passaremos pela grande tribulação. Não passaremos pela grande tribulação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O quarto, vamos verificar que neste quadrado, que o período da tribulação. Aqui, 4, o período da grande tribulação. Como diz Mateus 24 e o 21. Período da grande tribulação. Conforme diz o profeta Daniel,
Glória a Deus. Isso se confirmará quando estaremos num período de 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio aqui no período da grande tribulação e 3 anos e meio. 3 anos e meio período de paz, de sossego, e 3 anos e meio período de tormenta. Nos 3 anos e meio período da grande tribulação, marido procurará a mulher e o marido, filhos procurarão os filhos, os pais e os pais os filhos. Desconforto total, acidente, incidente, mortes, fome, doença, medo e tensão. Em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10, o profeta Daniel diz que fala sobre essa profecia, sobre os 3 anos e meio, os 7 anos. Verá um personagem pelo poder de Satanás, um líder que enganará toda a humanidade, que é o anticristo. Ele eliminará todas as guerras. Não haverá mais guerras, nem briga entre judeus e palestinos. Os judeus ambos vão poder cantar e dançar junto com os judeus os judeus se juntar com os palestinos, porque eles se unirão e eles dirão: esse é o Messias verdadeiro. E quando o anticristo coloca a sua marca, é quando o anticristo nesse período coloca a marca 666. E nesse período surge o falso profeta, que é a terceira pessoa da Trindade, Satanás e o falso profeta. Os judeus estão voltando para a terra, preparando vários móveis, tecidos e roupas. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 3, que diz que haverá o terceiro templo. E os judeus já estão se preparando, pois a grande tribulação. Glória a Deus. Nesse período, o profeta pede adoração ao anticristo. Adoração ao anticristo. Os judeus são despertados e cumprem a profecia de Daniel. Os 3 anos e meio são de paz, outros 3 de tormenta, guerras, tudo que é a vida da parte de Deus. Apocalipse 27, 1 e 8. Quando a igreja foi arrebatada, haverá fome da palavra de Deus, se cumprido a profecia em Amós. As igrejas serão construídas templos, igrejas, eles buscarão pregadores, buscarão interesse pela palavra. Haverá muitos lugares. Nesse período virá 2 testemunhos de Deus. Apocalipse 11, 3 e o 12. Vamos voltar para o céu para ver o que está acontecendo com o povo de Deus, com as bodas do Cordeiro. Vamos voltar aqui agora na segunda fase, o que está acontecendo aqui agora. Aqui foi a primeira fase do anticristo, grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tormenta. A segunda fase, as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. As bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 e 8. Jesus recebendo a noiva, a igreja. Ele fala em Lucas capítulo 11, preparando para a ceia. Ele diz: a última ceia que tenho com vocês, nós temos a ceia sublime lá no céu. Quando Jesus falava da última ceia, a volta de Cristo é a segunda fase. Jesus com a sua igreja, com os santos, montado em um cavalo branco. Ele volta para o julgamento. Ele volta para si. O julgamento
das nações. Apocalipse, capítulo 7 e o versículo 10. Glória a Deus. Aqueles que morreram com Cristo, que foram decapitados nessa região, entre os 3 anos e meio da grande tribulação. Aqui, quando Jesus volta, Apocalipse capítulo 19, 11 e 15, com o trono branco, para julgar as nações. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e o 10. Depois vem o milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e o 3. E Satanás, ele será preso durante 1000 anos. Após 1000 anos, Satanás será solto. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e o 10. Pois haverá a última ressurreição. A última ressurreição. A primeira ressurreição. Por que a última, irmão Antônio? A primeira foi aqui, os salvos sendo ressuscitados para ir para a glória. A segunda foi aqui, na grande tribulação. Aqueles que sofreram tormentas, sofreram, padeceram e morreram. Vão ressuscitar aqueles que foram fiéis, que rejeitaram a marca da besta, 666. E a última ressurreição, irmão Antônio, está aqui. Foram aqueles que morreram em lugar de tormento. Onde está aquela parábola? Sim, aquelas pessoas que estavam no lugar de tormento, eles irão ressuscitar, que é a última ressurreição. Para a vida eterna? Não. Para ir para o fogo eterno, onde está Satanás. Depois nós vemos o trono, um grande trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vemos o grande trono. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e o 15. Glória a Deus. Vemos o trono aqui, conforme diz Apocalipse. E depois a eternidade. Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Aí está simplesmente o resumo da primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira fase, aqui está desde o arrebatamento ao tribunal de Cristo, não para ser julgado, para receber a sua coroa de glória. Depois nós vemos a grande tribulação. Depois nós vimos a segunda fase, onde tem as bodas do Cordeiro, a volta de Jesus novamente. Depois vem o julgamento das nações. Depois o milênio, Satanás preso, Satanás solto. E a última ressurreição. Aqueles que ficaram aqui no lugar de tormento irão ressuscitar para ser julgados ou condenados eternamente. Eles que não aceitaram Jesus, morreram sem Deus, sem paz e sem salvação. Meu amigo da palavra de Deus, aceita Jesus enquanto é tempo. Amigo, irmãos e irmãs, estou no YouTube, Desperta Cristãos, Instagram, Antônio Salgado e Facebook, Antônio Salgado. Obrigado pela atenção de vós outros. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Ajude também com qualquer valor a obra social. Pessoas que atualmente estão precisando da nossa vida. A fé, de que adianta eu ter obra e não ter fé? E ter fé e não ter obra. Os dois têm que andar juntos. Que Deus abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida ou alguma pergunta, ligue para o meu zap 11 9 6138 21 30 11 9, operadora, oi, 11 9 6138 21 30. Fique em paz em nome do Senhor Jesus e obrigado pela atenção de vós outros.